Meu nome é Ramon Scopese. Nesse vídeo irei falar dos cartagineses, né, os púnicos, né. Eu já fiz um vídeo no meu canal, mas eu irei refazer. Vamos ver as origens? Para entendermos as origens de Cartago, primeiramente temos que falar dos fenícios. Sim, os fenícios. Os fenícios eram um povo semita, onde hoje é o atual Líbano, né, norte de Israel, né. Esse nome semita vem de Sem, não, supostamente aí um cara que um cara mítico, né, na Bíblia, que teria dado origem, por exemplo, aos árabes e judeus atuais, né? Eles nunca formaram um estado unificado como os maias, os sumérios, os gregos, né, antigos, os helênicos, entre outros. Eles também não. Eles nunca tiveram um estado unificado, viviam em cidade-estado, né? Sua origem remonta em 3000 a.C. Sim, eles nunca se viram como fenícios. Esse nome Fenícia foram os gregos que deram. Poinícia, né? Homero também relata em sua obra, fala dos fenícios, né? Esse nome significa os da cor púrpura. E é por causa que eles tingiam seus tecidos dessa cor, né? Púrpura. E a matéria-prima que eles usavam geralmente era o murex, né? Moluscos encontrados nas praias do Mediterrâneo. Né? Usado para fabricar roupas para as elites, né? Então, daí que vem o nome, né? Mas eles eram cananeus, né? Cananeus setentrionais. Eles fundaram algumas cidades, por exemplo, Biblos, Sidon, Tiro, né? Biblos, por exemplo, a palavra Bíblia vem supostamente da cidade de Biblos, né? Biblioteca. E eles ficaram famosos por exportar o cedro, né? Uma árvore típica do Oriente Médio, do Líbano. Até que aparece na bandeira de hoje é o Líbano, né? Aparece, for ver. E eles fundaram, eram politeístas, acreditavam no Baal, no Melkart, vários deuses, né? E eles também ficaram, eles também eles eram ótimos navegantes e comerciantes. Por exemplo, porque na terra deles, lá do Líbano, era uma estreita faixa de terra de 200 quilômetros de extensão. Então não tinha muito espaço para agricultura. Então geralmente eles sobreviviam do comércio. Eles inventaram um alfabeto, 22 letras. Eles acabaram fundando muitas colônias, como Málaga, Cádiz, Cadir, né, na atual Espanha, Granada, várias cidades, né? Cádiz foi fundada em 1100 a.C. Mote, 714 a.C. Eles fundaram Cartago em 814 a.C. Há um mito que fala de uma rainha chamada Dido, né? Que tinha o rei, né? Que era casado com um rei chamado Pigmalião. E o irmão, para ser apossado do trono, matou Pigmalião. Ela fugiu com a comitiva. E essa comitiva chegou no norte da África, onde hoje é atual Tunis, na Tunísia.
E com a pele, ela pegou uma pele de um boi, e com a pele de um boi ela comprou uma grande área de terreno, né? Ela cortou em vários pedaços, né? E Jarbas queria se apaixonou, queria casar com ela, pediu um casamento, ela aceitou. Só que no dia do casamento, Jarbas não, Dido, acabou falando pra esperar um pouco, né? Pra se casar. E acabou se matando uma pilha funerária. Isso é um mito, né? E já a sociedade, vamos ver a sociedade cartaginesa, ela é dividida, por exemplo, assim, tem o Senado em Roma, né? O Senado, ela foi uma evolução do Conselho de Anciãos, né? E na Cartago tinha os sofetes, né? Que os ricos mercadores, comerciantes que dominavam, né? Eles não tinham um exército regular que nem Cartago. Digo, Cartago não tinha exército regular que nem Roma, porque o Mário acabou estabelecendo, né, em 100 a.C., esse exército regular. Tinha os gregos antigos faziam uma propaganda falando que eles faziam sacrifícios humanos, né? Queimavam crianças em templos chamados Tofetes, né? Eles acreditavam no deus Moloch, os cartagineses, né? Mas é uma meia verdade, né? Assim, porque eles queimavam, né? Mas só criança defeituosa, né? Que nascia, sei lá, com uma deformação física, nascia sem um braço, sem uma perna, cega, algum retardo mental, sei lá, autismo. Era mais ou menos isso, né? No século VI, Cartago já despontava com uma potência no Mediterrâneo, né? Tinha templos, tinha prédios de 6 andares, casas, ruas pavimentadas, né? Ruas já tinha muro, né? A arquitetura de Cartago, vamos dizer, por exemplo, aquela de Casablanca, né? No Marrocos, né? Casas brancas, essas coisas que tinham igual em Cartago. No século seguinte, no quinto, podemos dizer que temos a construção do Cotton, um grande porto circular que servia para abrigar os navios na cidade. Há um navegador famoso chamado Rano, o Navegador, que fez uma viagem para a África, né, interior da África, e ele conheceu lá os orangotangos, né, os chimpanzés, os macacos, e falou que tinha homens e mulheres peludas, né, engraçada essa história. Os cartagineses, né, a Magna Grécia, fizeram uma guerra por 335 anos na chamada Guerra Precopúnica, né? Já fiz um vídeo sobre isso e eles acabaram. A cidade líder era Siracusa. A Grécia ficou com a maior parte, né? Porque ele era o celeiro do mundo. E durou 335 anos, de 600 a.C. a 265 a.C. Cartago ficou com um terço e a Magna Grécia, né, a Sicília, né, ficou com 2 terços. E no ano seguinte, 264 a.C., temos a Primeira Guerra Púnica, durou 23 anos. No começo, Cartago levou vantagem nas batalhas navais, só que depois Roma inventou um navio chamado Corvus, né? Em 260 a.C., tipo uma escada assim de assalto. E acabaram
Depois teve um Iquirreme cartaginense que foi encalhado na praia. E eles acabaram... Porque os navios cartagineses eram pré-fabricados. Tinha inscrições em púnico. E eles acabaram fazendo engenharia reversa. E aí... Ah, sim, os fenícios que te falar, eles são os inventores, as trocas comerciais, né, dos fenícios, quer dizer. Eles acabaram... Não, na hora de fazer as trocas comerciais é assim. Eles tinham... Por exemplo, tinha dos comerciantes, né, que queriam fazer o escambo, a troca comercial através de escambo. Então cada um deixava sua mercadoria, o que era mais interessante, cada um pegava, né, e era feito assim. Eles também inventavam as birremes, e eles faziam o comércio através de galés, né, galeras, né, galés. Mas voltando, aí eles perderam, né, como construir um monumento na cidade, e ficou... tiveram que pagar uma indenização. Eles perderam territórios como a Sicília, Sardenha, Córcega, e eles tiveram que... Amílcar, pai do Aníbal, foi até a Espanha, né, para a Espanha, lutar contra as tribos hispânicas. Acabou morrendo numa batalha próximo de um rio. E Aníbal, quando tinha 9 anos, o Amílcar Barca levou o filho para uma caverna para jurar que nunca ia descansar enquanto não destruísse Roma. E quando ele tinha 26 anos, 219, né? Porque nesse processo, Cartago fundou colônias mineradoras como Barcelona, né? Ou seja, a família Barca, Nova Cartago, depois Cartagena, né? Então, porque os cofres públicos lá de Cartago estavam vazios e eles acabaram tendo, né, fazer isso, né, para controlar as minas de prata. E depois disso, em 219 a.C., né, teve a batalha, teve um cerco a Sagunto, uma cidade romana na Espanha. Durou 8 meses. Aníbal venceu. Sagunto pediu ajuda a Roma. E aí Aníbal marchou lá com o exército de elefantes em 218. Temos a Segunda Guerra Púnica, com 50 mil de infantaria, 20 mil cavaleiros, mais ou menos 30 e poucos elefantes, né? Os 40. E aí a montanha sempre prova que é mortal para as tropas, né? Muitos morreram na travessia, né? Ele atravessou os Alpes suíços e, né, era frio e chegou, né? Teve a Batalha de Trébia, Trasimeno e a famosa Batalha de Canas, ou Batalha da Aniquilação. Nessa época, Roma ainda não tinha um exército regular, profissional. Eram mais os nobres que iam lutar. 80 mil pro lado cartaginês. Não, desculpa, 80 mil pro lado romano e 40 mil pro lado cartaginês. Mas mesmo assim, com a genialidade de Aníbal, ele conseguiu derrotar o exército romano. 50 mil acabaram homens perecendo no campo de batalha. 30 mil estavam prisioneiros de guerra. Foi a maior derrota e posterior
a isso, né? Ele teve muitas alianças lá, pediu dos gauleses, do Filipe V da Macedônia, que foi ameaçado pela República de Roma, né? Teve que desfazer. Ele ajuda dos hispânicos, dos númidas, várias tribos, né? Que é o exército cartaginês, né? Que tinha lá os sufetes, no Senado, né? Como eu falei dos ricos mercadores, porque aquela sociedade não era um exército profissional, era um exército de mercenários. Mercenário o que é? Aquele cara que é pago pra matar, executar os serviços, né? É um soldado pago. Então quem tinha mais dinheiro, quem mais tinha pra pagar, né? O exército. E eles depois não conseguiam mais realizar nenhum grande feito. Ele ficou anos vagando pela Itália. Batalha de Nora lá, segunda, primeira, fracassou. O irmão dele perdeu em 207 uma batalha. O Asdrubal, em 208 a.C., a cidade de Cartagena, né, Cartago Nova, foi capturada por Roma e destruída. O palácio dele pegou fogo. Em 202 ele acabou sendo derrotado. O Aníbal, em Zama, cipião africano, destruiu. E é interessante mencionar que Catão, nos discursos deles, Flamaro sempre falava que Cartago deve ser destruída, delanda est Cartago. E ele acabou lá perdendo. Fugiu. Aníbal. Até que fugiu lá para do ponto, fugiu para vários lugares, lá para parte do ponto aqui. Fugiu para Bitínia em 183 a.C., com 64 anos. Ele se comete suicídio, toma arsênico. Ele estava na casa dele, né, rodeado pelo exército, pelas tropas romanas. E no ano e depois, né, Cartago conseguiu se florescer novamente, mas tiveram um acordo lá entre a Numidia e a República de Roma e acabaram sendo atacados, né? Porque Cartago não podia atacar os númidas, só que uma hora ele teve que revidar. E quando revidou, Roma declarou guerra. A Terceira Guerra Púnica vai de 149 a 146 a.C. É uma altura feroz, né? Em cada cidade, em cada rua, né? Cartago é incendiada, pega fogo, né? Tinham 500 mil habitantes em Cartago, 450 mil morrem, 50 mil viram prisioneiros de guerra. 140 a.C., Cartago é destruída, Corinto na Grécia também. No mesmo ano que Júlio César é assassinado, ela é reconstruída agora com uma colônia romana que viria por muitos séculos. Em 439 acaba sendo ocupada pelos vândalos, né? Gensérico, né? Acabou cortando suprimento. E no século VII é destruída pelos sarracenos. E essa é a história de Cartago. E aí, gostaram? Curta, comente, compartilhe. Só esse vídeo deu trabalho. Falou, um forte abraço a todos. Até a próxima.